Olá, eu sou Isabel Oliveira e esse é o Momento Café e Justiça. Hoje eu trouxe para tirar dúvidas o Dr. Yuri Magalhães, titular da 14ª Vara de Direito de Família e professor titular das cadeiras de Direito de Família e Direito do Consumidor da Universidade Federal do Estado do Ceará. Boa noite, Dr. Yuri. Boa noite, doutora Isabel. Uma honra imensa estar aqui com a senhora, com a Café e Justiça aqui, para falarmos sobre o direito do consumidor. Dr. Yuri, o consumidor está obrigado a pagar a comanda caso venha perdê-la no self-service? Na verdade, não. O consumidor não é obrigado a pagar a comanda, mesmo porque a comanda deve ser um cuidado total do fornecedor e caso venha o consumidor a perder ou foi distribuída a comanda a uma criança ou a algum membro da família, e nesse caso, se chega no caixa, ou se chega na administração e diz, bem, eu perdi a comanda, não tenho mais a comanda, não encontrei a minha comanda, então nesse caso realmente o fornecedor tem que assumir o prejuízo da falta da comanda com aquele consumidor. Logicamente que o consumidor vai ter que pagar o que utilizou, realmente o que utilizou. Ele vai declarar o que utilizou, mas ele não é obrigado a pagar porque a comanda realmente é um elemento de controle do fornecedor, da empresa, não do consumidor. Na verdade, o fornecedor tem que necessariamente distribuir ao consumidor um tipo de comanda ou um material exemplar, um material que não venha a trazer nenhum prejuízo, nenhuma consequência ao consumidor. E caso o consumidor, não de má fé, mas realmente no sentido de que ele ou deixou sobre a mesa, ele voltou lá e não encontrou, ou por acaso realmente caiu do bolso aquela comanda, ele terá realmente que se dirigir ao caixa, e o caixa, dentro do razoável e dentro do que foi declarado pelo consumidor, de um consumo natural para aquele tipo de atividade a que ele se dedicou, realmente ele tem que assumir esse risco. Então, aquelas multas que normalmente vêm como observação nas comandas são indevidas? Totalmente indevidas. O consumidor realmente não é obrigado a pagar aquela multa, que geralmente são multas que passam em muito mesmo o valor, muitas vezes, do consumo. Então, realmente, o consumidor não é obrigado a pagar aquela multa. É um direito que lhe assiste como vulnerável, ou seja, a parte mais fraca nessa relação consumidor-fornecedor. Dr. Yuri, e no caso da compra de um presente, em que situações a pessoa que recebe um presente pode trocar esse presente na loja? Muito bem. A pessoa comprou o presente. Geralmente, quando se compra o presente, dá o presente e não se apresenta a nota fiscal para o presenteado, para o aniversariante, ou para o noivo, ou para a noiva, ou para quem recebeu realmente o presente. O que é que acontece? A pessoa vai lá, recebe o presente, acha bonito o presente até, mas o presente não está adequado. Não está adequado realmente para aquele uso ou para aquele consumo da pessoa presenteada. Então, nesse caso, realmente, ele tem todo o direito de fazer a troca do produto. Caso, nós estamos falando de presente, eu estou falando de presente. Nesse caso, realmente, ele tem esse direito, por quê? Porque o consumidor tem o direito a ter o produto adequado. E o presenteado, ele passa a ser um consumidor equiparado. Como consumidor equiparado, nesta relação, ele e passa a ter todos os direitos de consumidor, que é realmente um verdadeiro consumidor. Então, nesse caso, ele pode ir lá na loja, na empresa e fazer a troca deste presente. E nesse caso, a loja pode estabelecer um período de troca razoável ou a qualquer momento ele pode ser trocado? Muito bem. A questão um período específico de troca, geralmente as lojas, quando você compra um produto, na verdade, a troca só deve acontecer, é um direito do consumidor, quando esse produto está viciado. Ou venha exatamente a trazer situações contra a saúde e a segurança do consumidor. Mas quando o produto não está viciado, o que nós chamamos de defeito, que todo mundo chama de defeito, ele está com defeito, então, na verdade, ele não tem o direito de trocar, já que ele o adquiriu. Agora, existe um prazo para essa troca? Bem, vamos supor que eu tenha comprado o presente para dar
a um amigo. E nesse caso, este presente foi comprado porque estava numa determinada promoção, ou um preço mais razoável, um preço melhor, né, naquele período do ano, daquele período, e o aniversário deste amigo vai realmente acontecer só daqui a 3 meses ou 2 meses. E só daqui a 2 meses ou 3 meses é que eu vou realmente presenteá-lo. Logicamente que o amigo, quando receber, e a partir desse momento é que ele vai ter um prazo razoável. Que prazo? Não existe um prazo fixado legalmente para essa troca, mas ele vai ter, a partir do momento do recebimento, como consumidor, e como consumidor equiparado, quem recebeu o presente, ele vai ter um prazo razoável, não estipulado necessariamente, mas o prazo que dá para o consumidor, para esse presenteado, aquele aniversariante, por exemplo, observar, ver se realmente a blusa que recebeu, o celular que recebeu é adequado ao seu consumo. Então, sim, vai ter esse prazo razoável, mas não um prazo em dias, necessariamente. Algumas lojas, alguns magazines colocam carimbos dizendo, bem, nós damos 3 dias ou então 7 dias de troca para efetuar exatamente a troca. Mas, quando existe esse prazo, é um prazo que foi contratado, que foi dito entre um e outro, ou seja, entre as duas partes, quem comprou e quem realmente vendeu, no caso, a empresa que vendeu. É muito comum se verificar que algumas empresas, quando fazem promoção de produtos, elas estabelecem que aquele produto ele não vai poder ser trocado, substituído. Essa impossibilidade de troca, ela é legal ou não há possibilidade da empresa proibir a substituição? Ok. Geralmente se observa muito essa questão quando os produtos estão em promoção ou em liquidação, né? Onde se corta a etiqueta da blusa ou dá algum detalhe que foi realmente produto comprado na liquidação para que não haja troca, e a empresa já diz logo, bem, não pode trocar. Na verdade, a troca ela só é possível, numa situação geral desse produto, quando há realmente um problema ao consumidor, aquele a quem comprou. Se o produto estiver com defeito, que na verdade, tecnicamente se chama vício, esse defeito, e então, realmente, ele tem todo o direito, mesmo que o consumidor tem todo o direito, mesmo que o produto esteja em liquidação, em promoção. Agora, caso esse produto não se apresente de forma viciada, ou seja, na quantidade, na qualidade, na adequação, então, se ele não tem nenhum desses problemas, esse produto, realmente o consumidor, se o fornecedor, se a empresa que vendeu afirma que não troca, realmente ela tem o direito de não trocar. Por quê? Porque não apresentou nenhum problema ao consumidor, necessariamente. Simplesmente pela vontade, porque quis trocar por causa da cor. Não é? Mas se por acaso o tamanho que a pessoa comprou, vamos supor uma blusa, um vestido, né? Então o tamanho não está adequado, por exemplo, quer dizer, não houve necessariamente a prova ou não se poderia provar, então o consumidor tem o direito realmente de trocar, porque é uma questão de adequação daquilo que ele sonhou, daquilo que ele adquiriu para o seu uso, né, para o seu bem-estar. Doutor Yuri, as compras feitas pela internet, hoje é muito comum, né, ao invés de dirigirmos até as lojas, adquirirmos produtos via internet. Nesses casos, é possível o comprador arrepender-se, querer devolver o produto ou simplesmente querer substituir o produto? Isso é possível? É possível. É possível o comprador se arrepender e desistir da compra, sem nenhum prejuízo para si. Na verdade, as compras realizadas pela internet ou por qualquer outro meio, pelo telefone, por exemplo, a contratação pelo telefone ou pela internet, ou seja, quando o consumidor não se dirige ao estabelecimento, mas ele, através de um site, através exatamente de uma publicidade, ele se encanta com o produto ou com o serviço, no caso o produto, e adquire aquele produto, ele tem um prazo, que é o chamado prazo de reflexão. Então ele pode refletir se realmente ele quer, se ele quer implementar realmente a compra e venda, que já está feita, mas se ele quer realmente mantê-la, se quer manter, ou se realmente não quer continuar comprando, desistir realmente da compra. E nesses casos realmente há o direito do arrependimento. Em outros casos, não. Quando o consumidor vai até a loja, né, compra aquele produto e o produto está perfeito, o produto não tem nenhum defeito, diga-se de melhor, não é um vício, porque
O defeito, vamos comentar breve. Então, quando o produto não está adequado, o produto está na quantidade certa, na qualidade certa, está adequado ao consumo e para aquele consumidor, e ele se deslocou até o estabelecimento, repetindo, ele não tem o direito necessariamente de trocá-lo, né? De trocá-lo. Agora, se é comprado pela internet, ele pode realmente desistir e até exigir um outro produto, caso o produto que venha a chegar até a sua presença não seja o produto que ele realmente contratou e que ele sonhou. Realmente tem esse prazo de reflexão. O Código de Defesa do Consumidor, ele utiliza algumas nomenclaturas que não são muito comuns no dia a dia. O senhor poderia esclarecer qual é a diferença de vício de um produto para defeito de um produto? Muito bem. Na linguagem normal, na linguagem do dia a dia, todos nós chamamos o quê? De defeito. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em alguns momentos, de uma outra doutrina, né, um ou outro escritor sobre o tema, baseado no Código, ele traz às vezes uma mescla, chama de vício, chama de defeito. Mas quando você vai examinar realmente, o vício de um produto ou o vício de um serviço é exatamente quando o produto não está adequado ao consumo daquele consumidor para o caso específico. Por exemplo, a qualidade do produto não é a que foi anunciada, ou não é aquele que sonhou. A quantidade do produto, a adequação do produto, não é? E mais, o produto se encontra fora dos padrões normais de qualidade para os quais ele foi testado, para o qual ele foi realmente dedicado para o uso, para o consumo. Então, nesse caso, nós falamos ou se fala o quê? Que isso aí é um vício. É um vício do produto. Já o defeito, quando você diz que existe um defeito do produto, tecnicamente falando, o defeito é quando causa acidente de consumo. Quando aquele produto ou aquele serviço traz para o consumidor, para quem adquiriu, para quem contratou, um acidente de consumo. E o que seria o acidente de consumo? O acidente de consumo, ele potencialmente existe em virtude do quê? Do que vem atingir a saúde e a segurança do consumidor. Então, se eu compro, por exemplo, um celular, e o celular tem várias funções, vi na propaganda, na verdade na publicidade, não na propaganda, na publicidade, que ele tem 4, 5 funções top, ou 4, 5 funções novas, e quando o consumidor vai utilizar aquele produto, aquele celular, na verdade só 2 funções realmente funcionam, então você diz aí que o produto está viciado. O que normalmente se chama de defeito, mas não é defeito, na verdade é um vício. Então isso é que é o vício do produto. Nesse caso, sim, havendo o vício, o consumidor pode trocar, pode desistir, pode exigir a reparação e pode, inclusive, receber todo o valor que foi pago devidamente corrigido. É um direito do consumidor. Agora, já no caso do defeito, tratando do mesmo celular, comprou-se o celular, ele funciona normalmente, as 4 funções que encantaram o consumidor estão plenamente em atividade, quer dizer, o consumidor testou lá o celular e está perfeitamente em atividade, sem nenhum problema, mas no momento em que ele estava carregando aquele celular, o celular explodiu. E explodiu e causou uma lesão, causou uma queimadura leve ou de primeiro, ou de segundo, ou de terceiro grau, não interessa necessariamente, ou seja, causou uma lesão, causou um prejuízo, um acidente realmente, ou seja, atingiu tanto a questão e mais necessariamente a saúde e a própria segurança do consumidor. Então, nesse caso, é realmente o que se chama de defeito. E aí o produto ele está defeituoso, porque ocasionou um acidente de consumo. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Yuri Magalhães. Muito obrigado pela participação. Eu que sou muito grato aqui, a gente está participando e esclarecendo aqui as dúvidas aqui dos nossos consumidores aqui. Muito obrigado.